a Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Glória a Deus, nós vamos ler a palavra do Senhor, palavra viva e eficaz. Cada vez que você vier para a igreja e você perceber que chegou o momento da palavra, sempre coloca assim no seu coração: Senhor, de acordo com o que está escrito aqui, qualquer pessoa que recebeu a unção para estar nesse altar e pregar a palavra, ela vai abrir e a palavra vai ser revelada. Não por causa do que a pessoa é, porque o ser humano não é nada. Pregar a palavra não quer dizer salvação para a vida do pastor e para a vida do ministro. Expulsar demônios não quer dizer salvação. Autoridade, conhecimento, sabedoria. Porque Jesus disse: ao invés de ficar alegre por causa dessas coisas, por causa desses dons, antes é melhor você se alegrar, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então não tem relação. Mas quando alguém pega a palavra, Jesus ensinava assim: olha, quando você entrar numa igreja, que era o templo da época, que era a sinagoga, e você perceber alguém abrindo a palavra, faça o que eles disserem para que vocês façam, mas não imitem as obras deles. Eles têm o poder da palavra, sim, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés, mas as obras deles são ricas, eles vão para o inferno. O pai deles é o diabo. Olha só que coisa tremenda, para perceber que Deus não precisa de ter A e B para poder liberar a palavra dele. Ele levanta quem ele quer e fala assim: a palavra está aí liberada, a palavra está pronta, está entregue. Basta abrir a palavra de Deus, você mesmo no seu lar, pedir a revelação, e Deus vai abrindo e vai expondo e vai te entregando aquilo que existe de secreto na sua palavra. Apocalipse 13, 15 está escrito assim. Presta bem atenção, essa palavra é muito profética, muito complexa, mas é Deus que traz a revelação. Está falando de alguém aqui, de uma pessoa, e falando sobre essa pessoa, olha só o que está escrito: também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Versículo 16. Ela, está falando de uma besta aqui, ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa. A palavra da imagem da besta. Eu não consigo entender exatamente quando Deus pôs no meu coração essa palavra. Por que eu nunca ouvi essa pregação, ou pelo menos há anos ou décadas que eu não escuto alguém falando sobre a marca da besta? Eu não entendo. Que quando eu era criança parece que era uma febre, isso era direto. Eu era criancinha e já ouvia: olha, a marca da besta, cuidado aí, não dá sua mão para ninguém não, para carimbar aí, ó. E eu no play center, o rapaz falava: dá a mão para carimbar. Não, meu irmão, não. De jeito nenhum, não quero não. Ficar com medo se for a marca da besta. Na inocência, igual muitas pessoas estão. Então não é coisa para a gente ficar com medo e desesperado, mas se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós corremos um sério risco de ser pegos desapercebidos. Olha só, a Bíblia fala sobre a vigilância. Nós temos que vigiar por duas razões. Uma, porque Jesus disse assim: ó, o Filho do Homem virá como um ladrão à noite, na hora que vocês não esperam. Vigiar, pois, e orai. O noivo vem na hora que a noiva não espera. Então, vigiai e orai. Então nós temos que vigiar e orar por causa do nosso Deus, o nosso Rei Jesus. Ele está voltando.
Jesus está voltando, e aquele que estiver vigilante, com a botija de azeite, a lâmpada cheia de azeite, para que haja luz, e esse azeite é o Espírito Santo. E se alguém pensa, eu sou crente, mas não tenho o Espírito Santo, então é como aquela noiva louca, que não buscou o óleo para si. A Bíblia diz que quando o noivo vem, ele fala, não conheço você. Jesus só vai me conhecer se eu estiver com a minha lâmpada cheia. Eu tenho que estar vigilante por causa disso. Outra razão pela qual eu tenho que estar vigilante, a Bíblia diz assim, para que nós não sejamos enganados, que ninguém nos engane. Satanás, nome diabo, significa enganador. Então ele vai vir para enganar. Posso falar uma coisa terrível para vocês? Não vai vir na imagem da besta, do dragão, essas coisas para poder enganar assim, não, irmãos. Aparecer aí igual no carnaval, um bichão cuspindo fogo, não. Ele já veio e já está enganando a muitos. Muitas pessoas que leem a palavra de Deus, meditam na palavra de Deus, elas já caíram, já estão caídas. A Bíblia fala que elas são como nuvens, mas sem água. São senhores e deuses de si mesmos. Olha só. E a Bíblia fala assim que embora elas estudem, elas jamais chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Olha, então o que aconteceu? Satanás veio e soltou uma ideia, uma vida e enganou, e caiu. E pessoas estão caídas dentro e fora da igreja. Existem pastores caídos, se tornaram ateus e estão lá pregando por outra razão. Olha só. Porque Satanás, ele viria, Jesus disse, eu tenho que vigiar. Ele vem, ele ruge, ele brama, como um leão procurando a boca aberta, quem possa tragar. E quem não vigia, ele engole vivo, ele traga mesmo. É assim que acontece. Irmãos, o que nós temos que aprender da palavra de Deus? O livro de Apocalipse, capítulo 13, vamos lá no primeiro versículo, é enigmático. Existem hoje escolas do Apocalipse para poder interpretar o Apocalipse. Embora eu acho interessante ter uma escola para trazer visões de interpretação, eu não acredito que haja uma interpretação da palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode revelar. E dependendo da profundeza, da profundidade espiritual que o Espírito te revelar, você não consegue nem explicar. Você só recebe e fica, meu Deus, em choque. É assim que acontece. Mas olha só, nós podemos ler e observar o que o Senhor tem para nos revelar nessa noite, através da sua palavra. O primeiro versículo está dizendo assim, a visão de João, um discípulo amado. Deus mostrou todas essas coisas para ele quando ele foi arrebatado no Espírito, levado ali, subiu até os céus e viu coisas tremendas. Olha o que ele viu. Eu vi subir do mar uma besta. Besta, para você poder entender o que significa. Significa que é uma mistura, é um ser misturado. Parte é homem, humano, e parte é um animal. Então é uma mistura, é algo que não é pura, não é puro, é impuro. E essa besta, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres tinha ali diademas. Diademas é igual aquela medalha, sabe aquela coisa que põe no pescoço? Quando alguém ganha, quando o cavalo ganha uma corrida, isso é um diadema. E essa besta, esse bicho, tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres, e tinha sobre os chifres diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha só. Então quando eu fico pensando agora, vai ter um ser, esse bicho horroroso vai aparecer na minha frente? Não, eu fico esperto, porque está escrito aqui, existia ali um nome de blasfêmia. Então nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos claramente o que é blasfêmia. Quando alguém blasfema contra a palavra de Deus, a gente não toma aquele meio ali. Aquilo não é lugar para nós, a gente sai dali e fala, isso aqui não é lugar para mim, eu sou santo, eu pertenço a Deus. Nós fazemos parte da sociedade, sim. Nós somos cidadãos aqui na terra também, nós somos e temos um papel como cidadão aqui. Mas a partir do momento que a nossa cidadania envolve nós estarmos diante de blasfêmias, a gente fala, deixe de ser cidadão. Você pode me perseguir, tomar tudo que eu tenho, me matar. Não sou mais aqui. Então nós temos que estar atentos ao que está perto de
nós e blasfema contra Deus e fala coisas que parecem ser Deus, mas são blasfêmias. Depois, a Bíblia diz que a besta tinha uma aparência de um leopardo misturado com um urso, um leão. Aí de repente tem um outro personagem que chega aqui no versículo 2, o dragão. E esse dragão, que tinha um certo poder, deu um poder para essa besta. Olha só, dois seres agora aqui, ó. E também deu um trono. Olha só, esse dragão tinha um trono aqui na terra. É coisa que vai acontecer aqui. O Brasil, o governo brasileiro, o governo americano, o governo argentino, todos vão perceber isso. Que vai ter um governo mundial e ele vai ter assim, ó, o símbolo dele é um dragão, e o dragão passa o trono dele para um outro ser, que é uma besta. E ele dá o trono e dá também a autoridade dele. De repente, uma das cabeças, no versículo 3, desse bicho, desse dragão, leva um tiro, eu não sei, alguma coisa, golpeada, uma ferida de morte. Todo mundo olha e fala, vai morrer, né? Só que sabe o que acontece? Aquela ferida que é de morte, ela é curada de repente, é o que está escrito aqui. E toda a terra fica maravilhada por causa dessa besta. Como é que pode? Explodiu a cabeça e está vivo de novo? Olha só. No versículo 4 a Bíblia diz que, olha só o que os humanos fizeram, os seres humanos. E se nós estivermos aqui, olha o cuidado que nós temos que ter. Eles adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, e também adoraram a besta. E eles perguntaram assim, quem que é semelhante a essa besta? Quem é que poderá batalhar contra ela? Olha o que a humanidade faz. Olha para algo que é o símbolo do Satanás, que é o próprio diabo. É para você entender em que mundo você vive. Nós estamos aqui num porto seguro dentro da igreja. Estamos aqui num lugar em que há adoradores, em que há a presença do Espírito. E nós não somos aqui na terra, mas nós somos concidadãos dos céus. E este lugar aqui é um lugar que pertence aos céus. Então nós não somos do mundo. Mas nós temos que saber que este mundo em que nós vivemos, eles vão fazer isso. Eles vão adorar essa besta, esse ser aqui que é o diabo, o Satanás. Depois a Bíblia continua dizendo que essa besta que fala com arrogância começou a dizer blasfêmias, e disse blasfêmias também contra Deus. E aí vai embora dizendo assim, ó, no versículo 7. Quem pensa assim, ó, que tem gente que fala, pastor, eu não vou estar aqui na terra não, eu vou estar arrebatado, eu vou para o céu. Glória a Deus. Tomara que você morra antes, sua carne para você estar lá no céu. Mas é possível estar aqui na terra? Não sei, deixa eu ver aqui o versículo 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ai, tem santo na terra. Tem santo de Deus na terra, enquanto essa besta está se formando, está escrito aqui. Está escrito aqui, ó, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E os que habitavam na terra, olha só, todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe quando a gente falou hoje? A alegria que nós devemos sentir quando eu penso no nome, Alexandre Alves de Queiroz, se é que esse nome lá no céu, não importa, mas ele está escrito, ó, com uma tinta que não pode ser apagada, lá no livro do Cordeiro. Ele escreveu meu nome. Um dia eu aceitei Jesus, e eu disse assim, ó, Senhor, eu sou teu, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu vivo para fazer a tua vontade, não a minha. Eu vivo para o teu querer, não para o meu querer. Eu me considero morto para este mundo, crucificado para o mundo, e vivo para o Senhor. E considero esse mundo morto para mim. Jesus foi e pegou uma caneta lá no céu, escreveu meu nome. Eu fiquei escrito lá. Estou salvo. Agora essa besta de Satanás aqui olha para mim com o maior ódio do mundo, porque ele fala, esse aqui eu não posso tocar. Esse aqui eu não tenho poder sobre ele. Mas todos os que habitam a terra adorarão aqueles cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro. Último versículo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Sabe, irmãos, quando a gente prega esse negócio, a gente fica com uma cara de doido. A igreja fica olhando assim e fala, que é isso, meu Deus do céu? O que esse pastor está falando? Uma mistureira de
besta com dragão, Satanás, e quem não está escrito no livro do Cordeiro vai adorar a besta, mas Satanás vem e vence os santos que espera aqueles. Vai acontecer esse negócio mesmo. Tem gente que ouve e tem gente que entra pelo ouvido e sai pelo outro. E por que a pessoa ouve e não guarda? Porque não tem ouvidos. Esse ouvido aqui é o tímpano, que quando entra o som ele vibra e converte ali aquele impulso sonoro no impulso elétrico e manda para o meu cérebro a mensagem. Não serve. Ele não serve. Escuta essa palavra e não acontece nada. Mas se eu tenho ouvidos espirituais que o Espírito Santo me deu para ouvir, aí a Bíblia me pergunta: se você tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Eu quero ter ouvidos para ouvir. Eu quero que você tenha ouvidos para ouvir. Irmão, a palavra de Deus começa a falar da besta que subiu do mar. Depois você leia bem esse capítulo, também tem a besta que subiu da terra. Olha só. E por que nós temos que entender por que Deus colocou essa palavra besta? O número da besta, a imagem da besta, por que isso? É por uma razão. É para você entender que besta é uma mistura. E a estratégia de Satanás usa para te enganar. E para quando você estiver agindo totalmente errado, em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com o que Deus ordena, ele vem te engana e fala: não é bem assim, é mais ou menos. E pega outro versículo e pega o que você está estudando e te engana, porque a besta ela mistura o que é santo com o que é profano. Ela mistura o que é a palavra de Deus com o que é mentira. Não foi assim que a primeira besta que nós vemos andando sobre a terra fez? Chegou na mulher e fez uma pergunta: você pode comer de todas as árvores que estão aqui? Ora, parece que a besta conhece bem a palavra de Deus, não é? Conhece. Porque Satanás, quando tentou Jesus, ele usou o quê? A palavra. Nada pode com a palavra senão a palavra. Nada pode com a verdade senão a verdade. E aí Satanás usava: está escrito que ele dará autoridade aos seus anjos ao seu respeito, para que você não tropece numa pedra, hein? Tropicão, vai tropeçar? Mas Jesus não caiu nessa conversa, porque ele estava misturando aquilo que é santo com tentar a Deus. Olha só como ele é sujo. Olha, é verdade. Está escrito que o amor de Deus sobre Jesus é que ele dá ordem ao respeito dele, os anjos nem seguram. Então, se Jesus caísse em cima do templo, os anjos nem seguram ele. É verdade mesmo. Então, ele disse uma verdade. Só que junto com a verdade tem uma coisa: se ele pulasse lá de cima, ele é tentando a Deus. Besta é mistura. Então, meninas, quando vocês estiverem na escola, vai ter gente falando assim: não, mas a religião é assim, ó. A Bíblia é modificada, a Bíblia de hoje ela é diferente, ela não tem nenhum preconceito, ela não tem nada que vai em desacordo com as autoridades da palavra, e vai ter essas coisas. Mas nós temos que falar assim: ó, é a besta, é uma mistura. Está misturando a palavra de Deus com aquilo que é podre, aquilo que é sujo, aquilo que o homem criou. Longe de mim, Satanás. É assim que a gente faz. Mas a Bíblia, irmão, está dizendo uma coisa: que quando essa besta aqui, esse ser se manifestar, vai ter uma imagem. Essa imagem ela vai estar onde? Eu não sei, pode ser uma foto é uma imagem. Pode ser que a imagem esteja aqui, ó, na mão de todo mundo. Por que será que todo mundo que está aqui na igreja tem um desse na mão? Preparação, talvez, não? A imagem da besta e o poder para falar. Olha só, tudo isso é Deus que permite, porque a palavra dele tem que se cumprir. Ele deu esse poder, ele deu essa autoridade. E aí, uma besta do dragão foi dando autoridade um para o outro, mas toda a autoridade de Deus. Jesus disse: eu tenho toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então ele solta essa besta, ele solta esse dragão para poder consumir os que são dele, para poder levar com eles os que são dele. Mas nós somos santos. Irmãos, o resumo da palavra é esse: que a Bíblia ensina que depois que tiver essa autoridade de Satanás na terra, ele vai dizer assim: ó, você não pode mais adorar a Deus. Sabe essa adoração que você faz no culto? Não pode mais. Ele vai falar: você tem que adorar essa imagem. E ele vai perceber claramente, a tecnologia deve ajudá-lo, para que ele saiba quem adorou e quem não adorou, quem se prostrou e quem não se prostrou. E para ter direito ali a uma marca da besta, o número 666, na mão direita ou na testa, pode escolher. Quem não tiver a mão direita vai dar a testa para isso.
tivesse a marca, adorou a besta. E essa adoração fala assim, são dele. Mas tem alguns que falam, aqui não. Faz igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor falou assim, se prostra diante desse Deus que eu criei. Eles falaram assim, o nosso Deus vai nos livrar da fornalha, rei. Mas fica sabendo, rei, se não livrar, nós não nos prostraremos. E o rei fala assim, ó, aquece 7 vezes o fogo, e nós vamos fritar esses reis. E eles foram jogados na fornalha. Mas que coisa interessante, eles não se queimaram. E quando o rei olhou para dentro, ele falou, não foi 3 que a gente pôs ali? Quem que é aquele quarto que está ali, ó, dançando junto com ele? De um lado para o outro. Falando ali, dançando, e olha só, eles não se queimam. Eles brincam. O que é aquilo? Ele parece o filho dos deuses. Foi assim que o rei descreveu ele. Eu sei que era Yeshua Mashiach, o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus estava ali. Jesus entrou na fornalha e falou aqui, ó, se eu ando com vocês, o fogo não te queima. Se eu estou com vocês, nenhum mal chega a tua tenda. E fez eles andarem no meio do fogo. E quando eles saíram, o rei disse assim, ó, agora é o contrário, esquece esse Deus aqui que eu criei agora. Aqueles que não se prostrarem diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será jogado na fornalha. A coisa mudou, a história mudou. Esse é o poder de Deus. Mas nós temos que estar atentos. A palavra de Deus, ela diz que nessa autoridade, para poder comprar, vender, para poder viver essa sociedade, vai ter que adorar a imagem da besta. E se não adorar, e se eu escolher Jesus, vai ser degolado, morto, executado. Porque está escrito no versículo 7 que eu li, foi permitido fazer guerra com os santos. Olha só, quando tiver cristão falando, eu não aceito a marca, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, eu não vou me prostrar diante dessa coisa. Foi permitido para eles fazer guerra contra os santos e vencê-los, materialmente falando. Então, quem não aceitar a marca vai ser morto. E agora só tem gente com a marca na terra, e aí a destruição começa. Valeu o Apocalipse, que é bênção demais para a sua vida. Mas por que eu li isso e compartilhei com vocês, irmãos? É por uma razão, uma só. Na hora que Satanás chegar e falar assim, ó, você quer fazer parte da sociedade? Quer ter dinheiro? Quer ter aquilo que você busca, aquilo que você tem? Porque está cheio de crente na terra, que está ligado na terra e desligado no céu. É o que mais tem. Ele pensa em tudo, nos planos, na vida, no futuro, e ele não fica imaginando como é que vai ser agora, se eu estiver no céu contigo. Ele não pensa. O coração dele está derramado aqui na terra, e não sobrou nada para ligar no céu. Então quando Satanás fala assim, eu vou te dar tudo aqui na terra, igual ele fez com Jesus, ele vai mostrar os reinos na terra e vai falar assim, ó, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Você vai falar, bom, na verdade, Satanás falou que eu posso ler a Bíblia, só tem que ter a interpretação dele. Ok, e vai se prostrar e vai perder a salvação. Tema, uma questão de escolha. Vai ser uma questão de escolha. Isso vai acontecer no futuro e já está próximo. Uma questão de escolha. Mas sabe de uma coisa? A questão de escolha, irmãos, não é só na grande tribulação. Não é só quando a besta vier e estabelecer o seu trono aqui na terra. A questão de escolha é hoje, é agora. Sabe? Jesus escolheu você e a mim. Nos salvou e nos trouxe para a salvação. Nos chamou das trevas. Olha só, a gente era do reino das trevas. Mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós estamos na luz agora. E agora que Ele nos chamou, foi Ele quem escolheu a nós. Olha só a questão de escolha. Jesus olhou para a minha vida e para a sua vida e disse assim, fui eu quem escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Então a gente não pode se gloriar. Eu escolhi ser salvo, não. Ele escolheu te salvar. Ele escolheu me salvar. E nós somos gratos por causa dessa graça. Mas sabe de uma coisa? Nós ainda temos um monte de escolhas. Ainda tem um monte de coisas que é baseado em escolhas. Toda a palavra de Deus é baseada em escolhas, irmãos. Deus criou Satanás, um anjo de luz, um príncipe no céu, cheio de poder e autoridade, com anjos trabalhando para ele, e deu a escolha para ele ser
algo? Não. Ele escolheu queda, ele escolheu cair. Deus criou o ser humano e deu uma questão de escolha. Olha, nós temos uma aliança. Não coma dessa árvore, come de todas, mas não dessa. Se quer a árvore da morte, não escolha a morte que está diante de vocês. Porque tem gente que fala, por que será que Deus pôs aquela árvore lá, né? Se ele é tão bom, é porque é assim que Deus faz. Quando Ele cria algo, Ele cria com escolha, você precisa escolher. Ele cria e dá um presente, o jardim do reino, mas você precisa escolher o jardim. Não escolha a morte, tem uma morte aí. E assim é com a gente hoje. Nossa vida é uma questão de escolha. Vir para a igreja é uma questão de escolha. Ouvir a palavra é questão de escolha. Orar é questão de escolha. Jejuar, se entregar para as coisas do mundo é questão de escolha. Se deixar ser atraído, seduzido por aquilo que o mundo prega, é uma questão de escolha. Mas se apaixonar por Jesus, se apegar nele, grudar na palavra, como eu amo essa palavra, e ficar assim: Jesus, eu amo a tua palavra, eu amo te ouvir, eu amo te sentir, eu amo ver, eu amo estar com o Senhor. É uma questão de escolha. Ele já salvou, agora é só escolher fazer isso. É só escolher. Bem rapidinho, o pastor vai ministrar a Santa Ceia. Vou só mencionar os versículos. Questão de escolhas, Efésios 2,19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu falei sobre cidadania nessa noite. Nós temos uma questão de escolha que nós temos que fazer hoje. Não é quando a besta estiver aqui na terra. E já está. Nós temos que fazer uma escolha hoje. E essa escolha é: nós somos cidadãos da terra ou nós somos cidadãos dos céus? Cidadania do céu ou cidadania da terra? Tem que escolher. E para escolher isso, não adianta ter uma carteirinha que fala que eu sou o pastor. Isso não me faz cidadão do céu. Não é passaporte para entrar lá. Não serve para nada. Espiritualmente falando, a unção sim serve, mas a carteirinha não. Então, para eu ser cidadão do céu, não adianta fazer um passaporte com papel aqui na terra e falar: pronto, sou cidadão do céu. Esquece. Não dá certo. Vai depender de quem eu sou. Os cidadãos do céu são reconhecidos por Deus. Deus os conhece. Ele olha e fala: eis aí, ó, o cidadão dos céus. E a nossa conduta, o nosso modo de agir, pensar, falar, ele determina, ele demonstra se nós somos seculares, nós somos crentes daqui da terra, que não tem nada com os céus, ou se nós somos cidadãos dos céus. E olha só o que a Bíblia diz, ó: assim não sois mais estrangeiros, ou seja, forasteiros, nem sois imigrantes. Imagina só você entrar dentro da igreja e ser imigrante aqui. Eu sou forasteiro aqui, porque eu não pertenço ao corpo, eu não sou de Cristo, eu só estou por aqui. Mas a Bíblia está dizendo: você não é mais isso, você não é mais estrangeiro nem imigrante, mas pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ora, será que eu posso pensar como o mundo, falar como o mundo, viver como o mundo e ser da família de Deus? Não, não dá. Eu preciso ser e ter as características de Deus. Jesus precisa habitar em mim, o Espírito Santo tem que habitar em mim. Do contrário, não serei cidadão dos céus, mas da terra apenas. João capítulo 1, versículo 11. Depois que eu olhei para a questão de escolha, sobre que tipo de cidadão que eu quero ser, da terra ou dos céus, eu quero fazer essa escolha nessa noite. Eu sou um cidadão dos céus. Eu escolho ser um cidadão dos céus, concidadão dos santos, eleito e parte e membro da família de Deus. Agora existe uma outra questão de escolha. Deus já foi pondo no meu coração essas palavras no decorrer do culto. Eu sei que eu nasci. Estava assistindo na internet lá uma inseminação artificial. Apareceu lá o flash rapidinho para ver. Eu vendo lá, esperando o óvulo, o espermatozoide, com uma agulha nanométrica, minúsculo, microscópio, e fazendo ali o óvulo fecundado. Fecundação in vitro.
eu comecei a lembrar de quem que eu sou. Você e eu, um dia a gente foi uma célula no pai, depois passamos a compor uma célula na mãe. A gente é isso, e nós nos tornamos o humano que nós somos hoje. Mas quando eu passo para pensar para o Senhor, eu sou cidadão dos céus. Olha, essa parte foi anulada. Como assim? Você nunca foi gerado na barriga da mãe? Minha carne foi. Só que depois teve outro nascimento, eu nasci de novo. E agora essa nova geração que fez e me tornou cidadão dos céus, ela veio de Deus, ela veio da parte de Deus. E está escrito assim, ó: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12, mas todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, sou eu, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora o 13, presta bem atenção: os quais não nasceram da linhagem humana, e nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ora, eu fiz uma questão de escolha, eu escolho ser cidadão do céu. Eu também escolho ser nascido de novo. Eu nasci da vontade de Deus, não foi da vontade do meu pai nem da minha mãe. Mudou, foi Deus que me criou agora, renascido, nova criatura. Mas as minhas atitudes, o meu jeito de agir, pensar e falar vão determinar se eu realmente escolhi isso. Se eu escolhi ser um cidadão dos céus, se eu escolhi ser nova criatura e nascido de novo. Do contrário, não adianta falar, eu aceito Jesus, não adianta nada, meu amigo. Tem que escolher ser nascido de novo. Tem que escolher ser concidadãos dos céus. Gênesis 1:27, eu vou terminar a palavra. A terceira escolha, depois eu mando o esboço para quem me pedir. Depois que eu escolhi ser cidadão dos céus, e depois que eu escolhi ser nascido de novo, me resta uma escolha de acordo com a palavra que eu ouvi. Olha que escolha estranha, presta atenção, irmãos. Você vai ter que escolher que tipo de cidadão que você é, terra ou céus, e se você é nascido da carne, portanto você é carne pura, ou se você é nascido de Deus, portanto você é Espíritos e Espírito Santo. Tem que escolher, questão de escolha. A terceira escolha é: sabe quando você olhar para o espelho, você vê a sua imagem? Precisa decidir se você quer ser a imagem da besta ou a imagem de Deus. Como é que eu poderia olhar para o espelho, olhar para a minha pessoa, fazer uma autoanálise da minha vida, de quem eu sou, e de repente, quando eu menos percebi, eu estou sendo a imagem da besta? É muito simples. Deixou a mistura entrar na sua vida? Misturou? Eu acredito, mas não é bem assim. Eu já acho que a palavra é tão por aí. Olha para o espelho, você está vendo a imagem da besta. Decidiu e escolheu por ser a imagem da besta. Mas se você pertence àqueles que não se dobram, que não se curvam, que não adoram e que não aceitam aquilo que Satanás está propondo, então você diz assim: eu sou a imagem de Deus. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, homem, imagem de Deus, mulher, imagem de Deus. Mas será que eu posso olhar e falar: olha, Deus é parecido comigo, o nariz, o olho? É nada disso não, irmãos. A Bíblia está falando sobre essência. E para ser a imagem de Deus eu preciso ter a essência de Deus. E ter a essência de Deus, ou está um pouquinho misturado. Tem uma parte de mim que é a essência de Deus, já tem outra que é corrompida. É uma besta, é a imagem da besta. E ser puramente a imagem de Deus, ou ser a imagem da besta, fazer parte da mistura em vez da pureza e santidade, é uma questão de escolha. E nós temos que escolher. Será que eu posso escolher ser um cidadão da terra e participar da Santa Ceia? Ora, não. A Santa Ceia é algo espiritual. Se eu não for espiritual, não for espírito, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Será que eu posso escolher ser nascido só na carne e ainda assim participar da Santa Ceia? Não.
Eu preciso ser nascido do Espírito. Será que eu posso escolher ser a imagem da mesa? Significa, eu sou parte crente. O que eu mais tenho ouvido hoje é pessoas se apresentarem e falar: prazer, eu sou evangélico igual você. Mas o testemunho é pior que o Satanás. Mas carrega na boca o nome evangélico, crente, sei lá o que mais, cristão. Mas o Senhor conhece os que são seus, Ele sabe, pela conduta, pelo pensamento, pela opinião, por essas coisas, pelo que fala, pelo que sai da boca. Ele conhece o coração. E nós podemos escolher a imagem que nós queremos ser, a imagem de Deus. A Bíblia diz sobre Jesus, irmãos, nós temos que ser imitadores dele. Temos que imitar Jesus. Nós podemos, Ele nos ordena isso. Jesus é a própria imagem de Deus. A Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Ele, Jesus, é a imagem de Deus. E eu quero ser a imagem de Jesus. Para ser a imagem de Jesus não adianta fazer qualquer outra coisa a não ser a conduta dele. A não ser olhar para a minha vida e falar: o que será que Jesus faria nessa situação? E se ele não tomaria essa direção, eu não posso tomar. Tem que tomar a direção que ele tomaria. E se você conhece ele, você pode ser a imagem dele. Curva a sua cabeça no segundo. Senhor, a tua igreja que está preparada, está se preparando para ir para a glória, que está se preparando para ir para os céus, atravessar os portões celestes e chegar aos céus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor escolheu nos salvar, e o Senhor escolheu a nós, não fomos nós que te escolhemos. Mas agora que nós somos salvos, nós precisamos fazer escolhas. E nós queremos escolher, Senhor, dentro do nosso coração. O Senhor que examina, olha o coração, e perceba que nós escolhemos ser cidadãos dos céus. Olha o nosso coração, meu Deus, e perceba que nós escolhemos ser nascidos da água e do Espírito. Olha para o nosso coração, Senhor, e perceba que nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Nós somos imagem de Deus e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação. Pela tua palavra de bênção, Senhor, concede essa vitória à tua igreja. Que não haja mistura, que não haja corrupção em nenhuma parte da igreja, mas que nós sejamos verdadeiramente santos, santificados pela tua palavra. E nós já fomos purificados pela palavra que o Senhor nos tem dito. Senhor, nos torna puros, nos afasta do mal e nos permite ser santos como a tua igreja santa. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus pela palavra que o Senhor nos deu.